O mercado brasileiro de aço viveu uma reviravolta e tanto, que chegou no seu auge com uma decisão importantíssima em 2026. Sabe, uma verdadeira crise de importações predatórias acabou forçando uma resposta do governo que, olha, mudou as regras do jogo para sempre. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história, entender como o mercado saiu de um desequilíbrio total para um novo patamar de preços. E claro, o que isso significa na prática. Vamos lá. Bom, a nossa análise vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai ver essa invasão do aço importado e o estrago que ela causou. Depois, vamos entender a resposta, a tal da ação anti-dumping. E por fim, vamos explorar o novo custo do aço e o que precisa ser feito, em termos de estratégia, para navegar nesse novo cenário. Então, para começar, a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. E os números de 2025, eles não mentem. Eles contam a história de um mercado que estava sob uma pressão gigantesca. O ponto de partida da crise é esse número aí, 5,7 milhões de toneladas. Isso é o tanto de aço laminado que foi importado em um ano só. Para se ter uma ideia, foi o maior volume que entrou no país em 15 anos. Uma enxurrada que, claro, desestabilizou a cadeia produtiva inteira. E o mais impressionante não foi só o volume, mas a velocidade com que tudo aconteceu. De um ano para o outro, de 2024 para 2025, as importações de laminados deram um salto de mais de 20%. Foi uma aceleração absurda que pegou todo mundo de surpresa e acendeu todos os sinais de alerta. E aqui a gente vê o impacto direto dessa invasão. A fatia do aço importado no consumo do Brasil, que normalmente ficava ali por volta de 10%, simplesmente dobrou, chegou a 21,3%. Ou seja, mais de um quinto de todo o aço consumido no país vinha de fora, tomando o lugar da produção nacional. Mas de onde vinha tanto aço? Os dados mostram uma origem bem clara. Quase 64% de todo o aço laminado importado em 2025 veio da China. Esse fluxo massivo está diretamente ligado ao excesso de produção deles, que buscam mercados com defesas comerciais, digamos, mais frágeis para a escola que sobra por lá. Essa enxurrada de aço importado não foi só um número numa planilha, não. Ela se transformou num dano real, concreto e muito severo para a nossa indústria siderúrgica. Essa fala do presidente do Instituto Aço Brasil resume bem a gravidade do negócio. A indústria sentia na pele que essa concorrência desleal estava literalmente canibalizando o mercado. Era uma ameaça real para toda a cadeia produtiva que a gente tem aqui no país. E aqui a gente vê o custo real, o preço que foi pago por essa invasão. A gente está falando de bilhões de reais em investimentos que foram para a gaveta, mais de 5.000 pessoas demitidas e parte da nossa capacidade de produção simplesmente paralisada. O impacto financeiro foi brutal, com o EBITDA das empresas, que é um indicador-chave de lucro, despencando mais de 50% em menos de um ano. Pois é, diante de um cenário tão crítico, a resposta tinha que vir. E ela veio na forma de uma intervenção regulatória bem forte. Vamos entender agora o que foi essa ação anti-dumping. Antes de tudo, é super importante entender o que é o tal do dumping. De um jeito bem simples, é quando um produto é vendido lá fora por um preço menor do que no país de origem. Essa prática é vista como desleal, porque, claro, ela quebra a indústria local, que não tem como competir com preços que são artificialmente baixos. As medidas que vieram em 2026 não surgiram do dia para a noite, não. Foi um processo longo, técnico, que começou com os pedidos das empresas lá em abril de 2024, passou por investigações formais, pela confirmação de que o dano era real, até chegar nas resoluções finais em fevereiro de 2026. Então, aqui está o pulo do gato. As resoluções não criaram um imposto percentual, elas estabeleceram sobretaxas fixas, em dólares por tonelada, para produtos específicos da China e da Índia. E isso muda tudo, porque é um valor fixo, pesado, adicionado a cada tonelada. A matemática da importação virou a outra. E a consequência mais direta e mais importante de tudo isso foi uma mudança estrutural e, olha, permanente na forma como o preço do aço é calculado no Brasil. Vamos ver como. A lógica para calcular o custo do aço importado agora é outra. Pensa assim, ao valor CIF, que já inclui custo, seguro e frete, a gente soma o imposto de importação e, o ponto-chave, o novo direito antidumping, aquele valor fixo em dólares. Isso cria um novo piso de custo. Não tem como fugir. Olha, este exemplo aqui deixa tudo claríssimo. Vamos pegar um laminado a frio como base. O mesmo produto que antes chegava aqui custando $1.000 a tonelada, agora tem um custo base de quase $1.700. A diferença é toda da sobretaxa anti-dumping.
No fim das contas, o resultado é um aumento de 67% no custo base para importar. Na prática, isso acaba com a viabilidade de trazer aço para cá com base em preço predatório. Aquela arbitragem, sabe, de comprar aço importado muito mais barato, simplesmente acabou, deixou de existir. O ponto crucial aqui é entender que esse aumento no custo do produto importado não é um evento isolado. Pelo contrário, ele dá início a uma verdadeira reação em cadeia em todo o mercado nacional. E que reação é essa? Basicamente, a gente pode esperar 3 efeitos imediatos. Primeiro, uma redução daquele aço importado que entrava com preços predatórios. Segundo, isso abre uma janela de oportunidade para siderúrgicas nacionais conseguirem recompor suas margens. E terceiro, como consequência de tudo isso, surge uma forte expectativa de pressão de alta nos preços aqui dentro. E um detalhe importante, isso não é só uma possibilidade futura não. O mercado financeiro, que está sempre um passo à frente, já está precificando essa nova realidade. Ou seja, ele já coloca isso na conta antes mesmo de todos os reajustes acontecerem, o que só reforça a urgência da situação. Certo. Diante de tudo isso, a gente chega na parte estratégica. Com base nessa análise da Assofer, o que fazer então? Com base em toda essa reação em cadeia que a gente acabou de ver, a orientação é bem clara e direta. A recomendação é antecipar os pedidos. É a forma de garantir os preços atuais antes que os reajustes que todo mundo espera comecem a aparecer no mercado. Nesse novo cenário, o planejamento, sem dúvida, é a chave.